Olá, estamos aqui mais uma vez conversando sobre a doutrina espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Eu e Tovar, falar da satisfação de estar com todos vocês e nós daremos continuidade ao nosso estudo, mas antes de irmos às questões, vamos ao nosso exórdio e Tovar iniciará com a leitura do Evangelho. Sim. Eu farei a leitura do capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí existiriam ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais os quarteirões sombrios de onde habitei durante minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Observamos que os espíritos dividem a caridade em caridade material e caridade moral. A caridade material é aquela que nós distribuímos o pão, não é? Aquela que nós saciamos a fome, a necessidade do corpo físico. A caridade moral é aquela caridade que nós fazemos quando identificamos a pessoa que está precisando, quando fazemos a caridade material sem violentar aquela pessoa que está recebendo, quando o nosso ato caridoso, ele não é um ato que diminui ou envergonha aquela pessoa que está recebendo. Aquela pessoa recebe com gratidão, porque ele sabe que está sendo ofertado a ele não por uma publicidade qualquer, mas por uma necessidade de colocar a piedade em prática, por uma necessidade de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fossem feito. E eu aqui pensando, né, sobre como é tão mais fácil fazer a caridade material do que a moral, não é verdade? É verdade. Porque a partir do momento em que a gente se julga, né, ou se entende moralmente superior a alguém, isso também nos traz, como você disse, essa responsabilidade muito grande, né, de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, entendendo suas dificuldades e suas limitações. A partir do momento que nós, quando nos consideramos superiores, significa que nós já superamos tudo isso. Sim. Né? Me diz, doutor Ricardo, que em relação à caridade moral, existe uma problemática que a maioria das pessoas estão envolvidas, que é a necessidade da perfeição, a necessidade de agradar todo mundo, a necessidade de ser o melhor tanto no sentido do mais competitivo, como o melhor no sentido do mais bondoso. E aí, quando nós colocamos isso num ambiente de trabalho ou num ambiente doméstico, nós observamos que as pessoas nessa obrigação criada por cada um de ser perfeito, ele começa a ter frustrações, porque ninguém é perfeito. E essa frustração ela acaba escapando em forma de uma agressão para as outras pessoas. E aí, quando alguém não está atingindo aquele nível de excelência que você acha que a pessoa deveria atingir, então você age com uma certa agressividade para com aquela pessoa. Quando, na realidade, você está atraindo para você uma necessidade ou você está querendo uma perfeição ao qual você ainda não possui, ou que você precisa usar da caridade para consigo mesmo, para compreender que não é essa pessoa perfeita, que não é esse super-herói. A partir dessas orientações tão preciosas de Dr. Ricardo, aqui para todos nós, a gente retoma o nosso estudo do Livro dos Espíritos, como falei anteriormente, o livro 2º, capítulo 2, que trata do objetivo da encarnação. Corrigindo, da alma. O objetivo da encarnação nós trabalhamos no episódio anterior.
E aí nós vamos trabalhar as questões de número 134, 135 e 136. Na questão de número 134, a pergunta é aparentemente bem simples, que pergunta assim: o que é a alma? E aí, como resposta, nós temos um espírito encarnado. E aí continua o desenrolar da pergunta: o que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? E aí, como resposta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. E nessas respostas bem diretas, né, e bem claras, a gente percebe que a época, a definição, né, a explicação que se tem para a alma é que chama-se de alma a partir do momento em que ela habita um corpo, né, que está ali junto àquele corpo, né, e enquanto essa vida orgânica desse corpo acontecer, o espírito que está ali chama-se de alma, né? A partir do momento que cessa essa batalha, esse trabalho orgânico naquele corpo, a alma se desprende dele e volta a ser espírito, né? E no finzinho tem uma parte bem interessante aqui que fala assim: que reveste temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer, né? Que eu acho que são duas coisas muito importantes que a gente não pode deixar passar, né? Porque traz um pouco dos objetivos da encarnação. No episódio passado nós falamos, né, sobre o porquê da encarnação, sobre a importância, né? E nós vimos que são possibilidades. Então, possibilidades de se purificar e de esclarecer, né? De evoluir, de aprender, de aproveitar a possibilidade de estar aqui, naquele corpo, né? E as vivências e todos os momentos que puder desfrutar dessa passagem, aproveitá-los no sentido de um melhoramento. Não é isso, Tomás? É perfeita a definição de alma e espírito. E é importante que isso seja guardado para o estudo do Livro dos Espíritos, para que não possamos confundir. Alma e espírito é a mesma coisa, mas é exatamente como você colocou. A alma é tratada quando a pessoa ainda está encarnada. Não é? É interessante nós observarmos que a existência da alma é uma questão inequívoca. É uma questão inequívoca porque nós, enquanto individualidade, precisamos sobreviver à existência do corpo físico. Deus não poderia nos ter criado para uma existência de 70, 80 ou 90 anos apenas. Falamos no episódio passado que alguém que comete crimes reiteradas vezes numa única existência e morre sem que possa pagar por aqueles crimes, onde estaria a misericórdia ou a justiça de Deus para com aqueles que foram prejudicados e para com aquela própria pessoa que tem necessidade de evolução, por isso que estava no mundo do crime, estava criminoso e não é criminoso, porque como nós somos fadados à evolução, a nossa condição de inferioridade é uma condição temporária. Então nós estamos nessa condição. Uma pessoa não é alguma coisa, ela está naquela condição. E dessa maneira, a questão inequívoca da alma, ela se coloca de diversas formas. Me lembra, Dr. Ricardo, que um dos exemplos mais sólidos que podemos dar em relação a isso são aqueles que são deficientes visuais congênitos, não é? Nós observamos nos deficientes visuais congênitos são capazes de, por exemplo, descrever uma onda, que uma onda é um volume de água que se aproxima da Terra. Tudo bem, ao observarmos
a capacidade cerebral de desenvolver outros sentidos, é perfeitamente possível que ele, estando no mar, ele possa perceber que é um volume de água e daquilo montar uma imagem do que ele imagina que seja. Mas a partir do momento que ele diz que onda quebra no mar, que ele diz que onda tem espuma, que ele diz que no alto mar quebram-se ondas também, e ele relata como se tivesse visto isso de alguma maneira, como explicamos isso, se não a sobrevivência de uma vida anterior? Aquelas crianças que são chamadas de gênio e já nascem com habilidades que parecem ter aprendido aquelas habilidades em existências anteriores, porque ao analisar o quimismo cerebral daquelas crianças, eles têm o quimismo cerebral igual a qualquer outra criança da mesma idade. Eles muitas vezes não têm um coeficiente de inteligência maior do que uma outra criança. Eles não têm um desenvolvimento neurológico diferente de outra criança. Ele apenas nasceu com uma habilidade diferente. E essa habilidade advém de onde? Não é? Essa habilidade de reconhecer notas pelo ouvido, pela emissão do som. Quantos exemplos nós não temos que só pode ser creditado à existência ou à sobrevivência do nosso ser espiritual, vamos dizer assim, de nós enquanto centelhas divinas, quando o corpo físico cessa quando há o esgotamento, vamos dizer assim, do corpo físico, ou quando cessa a possibilidade da continuidade da vida física. Não é? Então a alma, ela existe antes do corpo físico e ela se conserva após a morte do corpo físico. Exatamente. E aí, dando continuidade a esses questionamentos acerca da alma, na questão de número 135, Kardec pergunta: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? E aí obtém como resposta: existe o laço que une a alma ao corpo. Continuando: qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito, né? E aqui eles falam do que nós conhecemos como perispírito, né? Que no desenvolvimento aqui nós temos um comentário de Kardec que consideramos importante destacar, que ele vai dizer assim: o homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, que é análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, que é o que anteriormente ele chama de laço, né? Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São, como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Nós observamos que, enquanto seres espirituais, nós não poderíamos movimentar o nosso corpo físico, nós não poderíamos temporariamente habitar no corpo físico se não houvesse outros envoltórios que tornassem isso possível. Então, nós, enquanto essência divina, somos uma quantidade de energia muito quintessenciada que precisamos adensar essa quantidade de energia para que possamos entrar em contato, vamos dizer assim, com o nosso sistema neurológico e fazer com que o nosso corpo físico ele obedeça à nossa vontade enquanto espírito. Então Kardec faz uma divisão e é fantástico. Consideramos espírito, perispírito, corpo físico. Outras doutrinas
falam de outras coisas, perispírito periférico, corpo astral. Cada doutrina traz isso à sua maneira, mas a doutrina espírita trata de espírito, perispírito e corpo. Falo isso pela questão da pureza doutrinária. O que é a pureza doutrinária? É nós nos atermos às questões basilares da codificação. Isso não significa dizer que o nosso perispírito ele não possa ser estudado a sua constituição. Nós estudamos a constituição do nosso perispírito, mas nós reconhecemos, enquanto espíritas, o perispírito. Qualquer outra nomenclatura, aí é de outras agremiações religiosas e não do espiritismo. Dessa maneira, nós observamos que o perispírito ele é algo semimaterial e, por ser semimaterial, ele foge aos sentidos do corpo físico. Então, por que é que nós não enxergamos como enxergamos qualquer coisa material o perispírito das outras pessoas? Porque só quem tem a capacidade da vidência é quem enxerga o perispírito das outras pessoas. O que vem a ser a vidência? Estudaremos isso com mais detalhes lá na frente, mas a vidência é a capacidade que o médium tem de perceber espectros energéticos fora do que o corpo, do que o olho consegue enxergar. Então, porque nós não ouvimos o ultrassom, ou porque nós não somos capazes de enxergar o infravermelho, não significa dizer que essas cores não existam ou que esse som não exista. Então, porque genericamente a maioria das pessoas não consegue enxergar o corpo físico, o perispírito, não quer dizer que aqueles que consigam enxergar sofram de algum distúrbio neurológico ou que tenham alguma patologia. Então, o perispírito é aquilo que nos liga com o plano espiritual, é aquele corpo que nós utilizamos, deixamos à noite, quando estamos dormindo, o corpo físico fica na cama e o perispírito é quem faz os deslocamentos, não é? Então, o perispírito é esse corpo que envolve nós, enquanto espíritos, para que nós possamos nos locomover. E os espíritos nos dizem que a composição do perispírito da Terra é do perispírito em Marte é outra, de Plutão é outro. Então eles nos dizem que quando temos a capacidade, se tivermos a evolução moral, por exemplo, de irmos a Júpiter, então ao chegarmos lá, nós precisaremos utilizar o perispírito da mesma composição daquele planeta. Isso é algo que é puramente material ou científico, vamos dizer assim, da mesma maneira que o nosso corpo físico ele é formado de ferro, de selênio, de magnésio e de outros minerais e de outras vitaminas, o nosso perispírito ele é formado de substâncias que tem aqui na Terra e que, se formos a outros planetas, temos que nos vestir dessas outras substâncias. Para se adequar, né? E é importante lembrar também essa questão do perispírito, que o mesmo acontece quando é um espírito mais evoluído, né, moralmente, que habite, usamos o mesmo exemplo de Júpiter, né, porventura venha para cá nos agraciar com sua presença e seus ensinamentos, e aí ele tem também que se adequar, né, vamos dizer assim, às vestimentas terrestres em relação ao perispírito, né? Porque com certeza é mais grosseiro, né? É mais denso e também mais necessário para que possa transitar por aqui. Observamos que Kardec, na Revista Espírita, quando trata do mundo espiritual dos outros planetas, ele não é comum que ele traga a reuniões mediúnicas espíritos que habitaram outros planetas. Porque isso não é comum, exatamente por essa dificuldade de adaptação, vamos dizer assim, à psicosfera do nosso planeta. Nós tivemos os exilados de Capela, que ainda hoje existem alguns encarnados e outros desencarnados na Terra, mas foi feito um trabalho pelo governador planetário para que isso acontecesse.
foi feito um trabalho seríssimo pelos engenheiros que desenvolveram o nosso corpo e por aqueles que estão nos auxiliando no desenvolvimento na Terra, para que tornasse isso possível. Então, não é porque eu tenho mediunidade que eu vou conectar-me ou que eu vou evocar um espírito de outra esfera, de outro orbe, e esse espírito vai se comunicar comigo. Todas as vezes que nós observarmos isso com uma certa vulgaridade, vulgaridade é no sentido de simplicidade ou no sentido de assiduidade, é um sinal amarelo que devemos acender, porque observamos que isso é algo que acontece com uma certa raridade e se está acontecendo de forma comum, precisamos observar isso atentos. Cara alerta, né, Tovar? E aí nós damos seguimento, vamos para a questão do número 136. Na questão do número 136, a pergunta é: a alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. E aí continua a pergunta: o corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí, para finalizar, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejardes, menos um homem. E aí, quando os espíritos vão detalhando essa explicação, a gente retorna à questão anterior e a gente lembra que para o espiritismo, né, o homem ele vai precisar de três, vamos dizer assim, de três partes fundamentais que a gente falou, né, que é o corpo, que é o perispírito e que é o espírito, né, que quando está habitando ali o corpo chama-se de alma. E aí, sem essa junção desses três elementos, a gente não vai ter o homem, né? Não vai ter o ser humano aí da forma como é conhecido e entendido, né? E que é necessário que a gente compreenda também que durante o período de preparação, né, para que haja essa encarnação, então durante o período de gestação, né, não há ainda essa junção definitiva. Esse espírito, ele vai criando esse laço e ele vem fazendo visitas, não é? E vem fazendo essa aproximação para que depois sim haja essa junção. Mas lembrando que para haver essa junção é necessária essa presença, essa existência do perispírito, para que faça essa união entre o corpo material e o espírito. É perfeito, não é perfeito a sua definição. Eles dizem que o corpo físico é um envoltório, né? Eles são enfáticos a dizer que são envoltório. Então, nós acharmos que ao olharmos uma pessoa, estamos vendo o espírito, ou estamos vendo aquela pessoa de forma completa, ou se nós dissermos que fulano é alguma coisa, seria como dizermos que a nossa roupa somos nós, não é? Então, a nossa roupa nem de longe ela faz parte, não é? Ela está como um envoltório, como uma proteção. Nós não podemos dizer que um sapato que nós usamos, aquele sapato é uma pessoa, aquele sapato faz parte daquela pessoa. Aquele sapato é um envoltório, uma proteção àquela pessoa. Da mesma maneira, o perispírito. Já a individualidade ou espírito é diferente, não é? Então,
eles deixam claro o papel do nosso corpo físico na interação, no nosso desenvolvimento e nos trazem duas questões muito pertinentes. Nós, não por acaso, lemos no exórdio de hoje a caridade moral e a caridade material. E aí você trouxe para nós que o espírito ele não está completamente ligado àquela gestação, àquele embrião. É preciso que nós saibamos que só há concepção, só há embrião, porque existe um espírito designado para aquilo. Não é? E aí ele diz que o corpo físico sem o espírito é um mero bolo de carne. Não é? E aí eu, antes de me aprofundar nesse assunto, vou fazer um parêntese na questão do corpo físico. E as pessoas que estão em coma, que passam 10, 15, 20 anos em coma, o espírito continua ligado àquela pessoa. Porque se o espírito se ausenta, se o perispírito deixa de habitar aquele corpo cessa a atividade. O que faz com que o nosso sistema elétrico funcione, o que faz com que o quimismo cerebral transforme química em eletricidade, é exatamente esse agente bioenergético que nós chamamos de perispírito. Que dentro desse perispírito tem como se fosse uma espécie de bateria que André Luiz chamou de duplo etéreo, e esse duplo etéreo é quem mantém a vida no corpo físico. Por isso que quando o perispírito se retira, quando o espírito se retira, a vida no corpo físico cessa, independente da idade que a pessoa tenha. Em relação ao feto, ao embrião, quando alguém comete um aborto, por exemplo, o espírito só se liga em definitivo quando vem a luz. Então, durante aquele período gestacional, isso não é nenhum passe livre, nem defesa para o aborto, mas nós precisamos considerar que não será com agressão, não será com falta de acolhimento que nós iremos educar as pessoas. Já imaginou uma professora que chegasse na sala de aula com um chicote? Não é? Quem errar hoje vai levar chicotada. A possibilidade de formar bons alunos eram muito pequenas. Não é? Então, quando nós chamamos alguém que cometeu um aborto de assassina, nós estamos fechando as portas para que possamos fazer uma educação. Nós não estamos utilizando a caridade moral para com essa pessoa. E nós precisamos utilizar a caridade moral com quem fez o aborto para que possamos acolher em duas vias. Acolher o que foi abortado e acolher a pessoa que fez o aborto, para que ela possa esclarecer e compreender o porquê ela não deve fazer isso novamente. Nós não podemos julgar por motivos muito simples. Os espíritos dizem que o espírito não está completamente ligado. Quem somos nós para dizer o nível que o espírito estava ligado? Como nós sabemos se ele estava ligado 20%, 30%, 90%? Como nós vamos mensurar para acusar alguém disso? E se a pessoa não tinha esclarecimento que ela estava cometendo um assassinato, o que é que os espíritos nos dizem em relação aos nossos erros? A intenção agrava ou atenua a falta. Aquelas mulheres que são aconselhadas ou que são obrigadas a, quando o marido morre, elas colocarem fogo em seu próprio corpo para morrer junto com o marido, elas estão cometendo uma espécie de suicídio. Mas elas irão frequentar o Vale dos Suicídios uma vez foram obrigadas a fazer isso? Será que estamos usando da caridade moral ao acusarmos essas pessoas de suicidas indiretos? Então, enquanto espíritas, o nosso dever é do acolhimento e do esclarecimento sempre, nunca da acusação, nunca do apontar o dedo. Dessa maneira, os espíritos abortados, eles podem sim sofrer de maneiras diversas, mas nós não podemos esquecer que existe a justiça divina e a misericórdia divina, e que há um processo em andamento. E nós não temos conhecimento da integralidade desse processo. Dessa maneira, só nos cabe acolher, e acolher as duas partes. E aí, ir exercitando, né, a caridade moral, que nós iniciamos falando sobre ela, a partir da leitura do exórdio feito por Tovar, e a gente inclusive falou, né, destacou essa
dificuldade, digamos assim, essa tarefa mais árdua, né, que é a caridade moral, porque ela vai requerer muito de nós também uma reflexão acerca das nossas ações, dos nossos julgamentos, né, dos nossos posicionamentos, e fica aí essa reflexão para que a gente possa tentar a cada dia ir atenuando, não é, as nossas falhas e, quem sabe, buscando progredir de alguma forma. Para nós finalizarmos, eu convido a todos para que possamos fazer a prece, né? Possamos fechar os nossos olhos, pedir a proteção divina, né? A constância dessa proteção. Mãe, dotada de tanto amor e bondade, que tanto nos ampara e acolhe em todas as nossas faltas, rogamos a vossa proteção, as vossas orientações, o vosso amor para com as nossas limitações, que nós possamos, Mãe querida, trabalhar a nossa consciência, né? Burilar os nossos pensamentos e a cada dia irmos em busca de uma melhoria e de uma evolução. Que assim seja.